Gravando mesmo. Pronta. Oi, vamos continuar nosso segundo vídeo do canal. Você curte, se inscreve aqui em algum lugar que eu ainda não sei qual é que... Mas um dia a gente vai descobrir. Ai, não sei porque dizer isso. E a gente vai trazer o livro da Conceição Evaristo, Posse a Vicência, que foi um livro que eu descobri recentemente. Ela é escritora desde os anos 90 que ela publica, e eu fiquei tipo, meu Deus, como eu não conhecia, tem um ano e pouco que conheci, e me encantou, assim, me arrebatou de cara. E a nossa proposta aqui, a partir das recomendações dos livros, é falar, logicamente, trazer resenhas, comentar sobre o conteúdo, sobre a história de uma forma geral, mas falar do livro com as palavras da autora ou do autor. E lembrar também sempre que a gente tem que incentivar a escrita das mulheres, a gente tem que se levantar por nós mesmas, incentivar as autoras que estão aí, porque a gente não tem o mesmo espaço no mercado editorial. E a partir disso, o fato da Conceição ser uma escritora negra com tanta expressividade na atualidade, a gente não poderia deixar de abrir com ela. Exatamente. Então, ela é muito boa, é uma escrita marcante, não é difícil, ela é um pouco introspectiva, mas é uma escrita muito leve, né? Uma leitura muito leve, né? E que traz assim várias reflexões, né, para a nossa sociedade, nós na condição de mulher e também a condição do homem, né? Porque ela trata aqui também dos sofrimentos do homem, né? Exato. E não só da mulher. Então aqui ela, né? E aqui diz o seguinte sobre ele: ele também só falava o necessário, só que o necessário dele era bem pouco, bem menos do que a precisão dela, que no caso é ponciar. Quantas vezes quis ouvir, por exemplo, se o dia dele tinha sido difícil, se o pequeno machucado que ele trazia na testa tinha sido causado por algum tijolo, ou mesmo saber quando começaria a nova obra. Muitas vezes quis dizer das torturas e do desejo de comer estrelas, de que era acometida todas as vezes que ficava grávida. Então, só para vocês sentirem assim um pouquinho, o gostinho de como é importante assim a escrita dela, e ela é uma escritora assim que eu considero assim uma das melhores. É um livro assim muito forte, mas ao mesmo tempo muito fluido. E uma coisa no trecho que tu leu, eu fiquei que ao longo do livro esse pensamento me tomou várias vezes, essa ideia de que o homem ele cresce sem um repertório sentimental, porque o tempo todo no livro existe uma lacuna entre as personagens femininas e as masculinas. É como se eles nunca chegassem a se tocar no sentido de ir além da pele, como ela coloca várias vezes nos trechos, porque o homem ele está sempre sendo ensinado a esconder os sentimentos dele, ou então não sabe expressar como a mulher. E nesse trecho, acho que para mim pinta muito bem. Quis que o homem lhe falasse dos sonhos, dos planos, das esperanças que ele depositava na vida. Mas ele era quase mudo, não chorava, não ria. Desde os primeiros tempos, nos momentos em que ela se abria para ele, o homem vinha emudecido, trancado de falas, sem gesto algum dizível de nada. Enquanto que Ponciá vivia a ânsia do prazer e o desesperado desejo do encontro, E então, um misto de raiva e desaponto tomava conta dela, ao perceber que ela e ele nunca iam além do corpo, não se tocavam além da pele. É muito profundo, né? O tiro da violência, quando as pessoas não conseguem dialogar, quando elas não conseguem exprimir os sentimentos delas, o homem acaba partindo para a violência, que a gente sente bastante. E apesar disso, a gente sente que na maioria do tempo ele está tentando reprimir. E aí tem esse trecho muito interessante. E sobre essa repressão dos sentimentos, ela coloca:
Entretanto, foi crescendo e aprendendo a disfarçar o que lá dentro vinha, o marido de Ponciá. Não chorava e também guardava o riso. E o máximo que fazia, se descontente estava, era resmungar, mas tão baixinho e com os lábios tão cerrados que os resmungos caíam para si próprio, numa discordância funda e nula. É isso. E acho que também é interessante notar que a personagem principal, a Ponciá, era uma negra. Eles viviam numa vila, um quilombo, né? Uma espécie de quilombo. E ela decide ir para a cidade. Mas o tempo todo do livro, eu vi uns outros reviews sobre, de que tem essa questão dos ecos da escravidão. Em nenhum momento do livro a gente vai esquecer que Ponciá é negra. Em nenhum momento. A gente está sempre sendo lembrado disso, as relações dela, o local onde ela ocupa, desde o momento que ela sai da vila dela até a cidade. Isso é muito forte. É forte e assim, não tem como a gente não negar, aliás, não tem como a gente negar que isso não exista. Porque assim, ela fala de uma pessoa que sai, né, da zona rural e por ela já saber ler, então ela vai achando que o mundo vai ser mais cordial com ela. E quando ela chega na cidade, ela se depara com uma realidade totalmente diferente, né? A começar quando ela chega, né, na porta da igreja, e a igreja tão rica, ornamentada, né? Então ela acha assim que o lugar de Deus é o dela também, mas aí ela se depara com outra realidade, né? Que existe os moradores de rua e ela passa também a ser uma moradora de rua, mas, né, isso aqui não é nenhum spoiler, porque isso aqui é apenas parte, né, do enredo, dessa vida de Ponciá. E por ela ser a mulher negra, né, então a gente vê que por mais que ela se esforce, né, para ser mais reconhecida, ela faz de tudo para comprar o cantinho dela e tudo, daqui a pouco ela é roubada. Então assim, não é algo que isso aqui é totalmente fora de cogitação. Isso aí é a realidade de muitas mulheres, né? Principalmente mulheres negras, né? Exatamente. E periféricas. E acho que também me pegou bastante no Ponciá essa questão do misticismo, sabe? Tem essa questão da raiz étnica, tem a questão de... tem um trecho muito interessante. Sabiam, porém, que Ponciá Vicêncio precisava apenas viver de seus mistérios, cumprir o seu destino. O tempo todo no livro ela se sente impelida a algo, sabe? Ela sente que tem mais algo atrás daquela existência dela. Tanto o eco dos antepassados, mas também esse desejo. Por mais seja um livro assim, você se pega tendo esperança de que a condição da Ponciá mude, você o tempo todo, você compartilha do desejo dela de ter uma vida melhor, de que ela seja alçada a uma nova condição, mas o tempo todo você está se lembrando que na realidade as coisas não acontecem assim tão fácil, mas ainda assim se esperanceia em Ponciá. E eu achei isso sensacional, tanto quando ela se desvincula da família e eles se perdem dos seus, a família se desfaz, mas ao mesmo tempo eles estão sempre tateando uns aos outros, sabe? Para dizer, aqui nós somos família, nós somos sangue e nós temos um passado em comum que nos antecede no sentido de não é só a nossa linhagem, tem mais coisa atrás, sabe? Acho sensacional isso. E gente, a questão da condição, né, de Ponciá, a condição de mulher, a infância dela assim, é marcada por uma coisa muito interessante. O livro começa narrando, né, que ela é muito feliz por ter nascido menina. E ela tinha medo, né? Ela tinha uma superstição, ela tinha medo de passar por debaixo de um arco-íris, né? Porque se dizia que se passasse por debaixo de um arco-íris, virava homem, né? Então, assim, isso causava muito medo nela.
Mas a partir do momento, né, que ela vira uma mulher, né, que ela cresce, ela amadurece, então, diante das injustiças que ela sofre, ela vai desejar ser homem, né? Porque ela vê que existe assim uma diferença. Esse trechinho, quando coloca no finalzinho. Assim como antes acreditava que ser soldado era a única melhor maneira de ser, porque o irmão de Ponciá era soldado e tudo, tinha agora uma nova descoberta. Quando a Conceição coloca isso, me arrepio todo. Compreendera que sua vida, um grão de areia lá no fundo do rio, só tomaria corpo, só engrandeceria se tornasse matéria argamassa de outras vidas. Descobria também que não bastava saber ler e assinar um nome. Da leitura era preciso tirar outra sabedoria. Era preciso autorizar o texto da própria vida, assim como era preciso ajudar a construir a história dos seus. E que era preciso continuar decifrando nos vestígios do tempo os sentidos de tudo que ficara para trás. E perceber que, por debaixo da assinatura do próprio punho, outras letras e marcas havia. A vida era um tempo misturado do antes, do agora, do depois ainda. A vida era a mistura de todos e de tudo, dos que foram, dos que estavam sendo e dos que viriam a ser. Belíssimo. Belíssimo.